Domingão com a melhor notícia no Flamengo. Negócio sendo encaminhado, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Dia de treino normal no CT Ninho do Urubu, faltando apenas aí 3 dias para o Flamengo enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos, lá no tal do tapetinho gramado sintético. O Felipe Luiz tem mais 3 dias para preparar a equipe para esse confronto diante da equipe, diante do time do Botafogo, né, que tá mal das pernas aí, por mais que esteja numa posição até que boa, mas tá mal aí com o tal do Ancelotti. Acho até que a vitória do Flamengo vai ser um empurrão para acabar sendo demitido lá do Botafogo, beleza? O técnico Felipe Luiz vai ter essas atividades para recuperar. Aliás, já tá tendo, faz um bom tempo, teve descanso, folga, para recuperar o bom futebol do Flamengo. Espero naturalmente que isso aconteça. Ontem, rapaz, eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu sentei ali no sofá da sala e eu botei no jogo do Palmeiras contra o Juventude, eu falei assim, eu já sabia que era quase impossível, tinha um time do Juventude muito ruim, muito fraco. O próprio Flamengo meteu 6 no Juventude no Maracanã, meteu 2 fora de casa quando não vencia nunca. É um time que não compete, sabe? Foi completamente dominado pelo Palmeiras. Deram um pênalti assim vergonhoso no início do jogo. Cara, ainda bem que o VAR corrigiu, mas independente de ter o VAR, cara, é um lance assim que o árbitro, ele não pode errar. Mesmo sem o VAR, ele não pode errar, cara. O negócio, mesmo com o VAR, né, melhor dizendo. E o Palmeiras goleou, passeou, meteu 4-1 para cima da equipe do Juventude. Agora temos paridade de jogos. O Flamengo tem o mesmo número de jogos que o Palmeiras tem 26, o Flamengo tem 26, a diferença é que o Palmeiras tem 3 pontos a mais em relação ao Flamengo. O Palmeiras lá com os seus 58 pontos e o Flamengo com 55, 3 pontos aí de diferença e 2 vitórias alviverde de diferença. O Palmeiras tem a mais. Culpa do Flamengo, que não ganhou do Grêmio no Maracanã. Para mim esse jogo pesa demais negativamente. Esse jogo contra o Grêmio. E contra o Vasco também, tudo bem, é clássico, mas é Maracanã, maioria rubro-negra, tinha que ter vencido o Vasco naquele jogo, deu mole, não venceu. Depois teve o Cruzeiro, mas é líder contra vice-líder, tinha que ter vencido também, mas dava para entender. Então, essa partida contra o Botafogo, no Newton Santos, às 7h30 da noite, na quarta-feira, estaremos lá no Newton Santos para fazer a transmissão pela Pedrão RNTV, ela ganha ainda mais importância. Então o Felipe Luiz, ele tem que entrar, ligar, tudo bem, tem o Racing, depois tem o Palmeiras, tá obrigado a ganhar do Palmeiras, né? Para igualar em pontos ali, mesmo assim vai ficar atrás, porque o Palmeiras, de repente até lá não, né? De repente até lá não, mas a tendência é que tenha um número de vitórias maior. O Flamengo empatando a vitórias, o saldo do Flamengo é bem melhor do que o saldo do Palmeiras. E aí o Flamengo naturalmente ultrapassa. Eu sei que ainda tem Cruzeiro e Palmeiras, mas é na casa do Palmeiras também. Então assim, pessoal, é um jogo muito importante esse clássico da próxima quarta-feira e o Flamengo não pode mais negociar pontos. Está impedido o Felipe Luiz, o Flamengo, de negociar pontos. Teve todo mundo à sua disposição, nenhum atleta convocado, nenhum atleta lesionado, todo o grupo unido, junto. Então não tem desculpa. É cobrança lá no topo e, lógico, tem que vencer o Botafogo e o Palmeiras para seguir forte nessa remada pelo Campeonato Brasileiro, beleza? O negócio é o seguinte, pessoal, o tal do Hilbert Estevam, que foi o VAR lá do jogo do São Paulo, aquele roubo absurdo, né? Parece mesmo que vai ser promovido,
tá? Para ser VAR da FIFA. E aí você vai pegar os números dele. Com apenas 17 jogos como árbitro em competições nacionais, conseguiu ser promovido ao quadro da FIFA. O cara tem 17 jogos. Dos 17 jogos, 10 foram pela Série D e 7 pela Série C, né? Quer dizer, 10 foram só aí os jogos que ele atuou na categoria de baixo, porque nas divisões de baixo, nas divisões de cima, ele atuou nesse jogo do São Paulo e Palmeiras e atuou no jogo do Grêmio e Bragantino, que foi também um negócio assim terrível, né? O cara com o braço e parece mesmo que tudo indica vai ser promovido a árbitro FIFA. Eu queria saber qual que é o critério realmente da CBF, não sei se é a CBF que indica a FIFA, se é a FIFA que olha e coloca lá como FIFA, enfim, um negócio assim realmente sem critério algum. Mas enfim, vamos avançando. O Flamengo divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o Clássico diante da equipe do Botafogo. Vai ser disputado no próximo dia 15. As vendas para sócios torcedores começam amanhã, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, enquanto o público geral poderá adquirir os bilhetes a partir da terça-feira, dia 14, no mesmo horário, das 10 horas da manhã. Os ingressos custam R$ 120 e o setor destinado à nação rubro-negra será o Sul, acesso pela rua Arquias Cordeiro, pessoal. O único site para comprar ingresso do Flamengo, ingressos.flamengo.com.br. Não caia em falcatruas, porque o próprio Flamengo já está alertando em relação a essa situação. Certamente vai estar lotado ali de rubro-negros. E o Flamengo nos últimos anos, apesar do ano passado ter protagonizado aquela vergonha, né, com o Tite, 4-1 para o Botafogo, pênalti perdido pelo Botafogo, uma humilhação que o Flamengo sofreu lá no Newton Santos. Geralmente o Flamengo vence o Botafogo e já venceu nesse novo gramado, inclusive com o gol do Bruno Henrique, negócio de Segovinha, lembra aquela história em 2023, enfim, vamos torcer para que vença naturalmente de novo e tá obrigado a vencer. O Felipe Luiz, ele não tem negociação. De olho no adversário, pessoal. Pois é, olha aí. Gabriel Rojas, lateral esquerdo do Racing, saiu de campo chorando, tá? O Racing jogou aí uma partida pelo Campeonato Argentino, acabou vencendo a equipe do Banfield por 3-1 no Campeonato Argentino. Entretanto, esse foi fora de casa, não foi num cilindro, e esse lateral esquerdo, titular do Racing, saiu após sofrer uma lesão na coxa direita, chorando. Não acredito que ele tenha chorado de dor, acho que foi mais mesmo ali pensando já no jogo da Libertadores. Titular absoluto do time argentino, deve ser desfalque nos jogos contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores, já é o terceiro jogador que o Arsenal, aqui, mané, Arsenal, rapaz, que o Racing, né, que é o nome em inglês também, né, que o Racing, pessoal, mas é Racing, lá como eles falam, já é o terceiro jogador, o segundo titular, né, perdeu um reserva e perdeu 2 titulares, e é evidente que isso não significa que o Flamengo naturalmente vai vencer fácil, porque não vai ser um jogo fácil. Um dos atletas do Racing, inclusive, deu uma declaração em relação a esse jogo do Flamengo, e ele falou o seguinte, Bruno Zuculini, que é titular também, volante do Racing, falou sobre as expectativas e sentimentos em relação à semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Aliás, dia 12 de outubro, restam apenas 10 dias para a semifinal da Libertadores, meus amigos. Falta pouco para a gente jogar a partida de ida no Maracanã e espero que o Flamengo consiga construir um resultado acima ali de 1 gol de diferença, para ir com tranquilidade, mas para ir com propriedade para o jogo na Argentina. E o Bruno Zuculini falou o seguinte: não vamos ser hipócritas, porque é claro que a gente pensa na semifinal. O torneio mais importante na história do clube é uma semifinal de Libertadores. Cara, eu achei até interessante essa declaração dele, porque
os treinadores brasileiros, os jogadores brasileiros no geral, é mais um media training, né? Eles chegam ali, não, o mais importante é o próximo jogo e coisa e tal. E ele foi bem sincero, falando que o mais importante, lógico, que é a semifinal da Libertadores. Antes, assistíamos pela televisão e agora estamos aqui, representando um país, também uma grande instituição como o Racing, o único time argentino que restou na competição. Vamos dar o nosso melhor, vamos dar a vida para trazer o troféu para a Avejaneda. Não duvide disso, a torcida sabe disso, estamos tentando mostrar isso para eles, temos muita gana, de fato, o Racing eles têm muita gana, muita raça dentro de campo. Eu ouvi alguns comentários, sobretudo do Mauro César Pereira, dizendo que não é nenhum time taticamente sofisticado, tecnicamente muito refinado. Tem um atacante lá que é diferenciado, que é o Maravilha Martínez, tem um lateral direito que já o Flamengo já esboçou um desejo por ele, que é o tal do Martirenha, tem outros jogadores ali, mas não é exatamente, mas eles entregam, eles deixam tudo dentro de campo, e acho que isso tem faltado para o Flamengo nas últimas partidas, tem que tomar cuidado com isso. Tivemos altos e baixos nos jogos, mas a vontade dessa conquista e o coração desse grupo certamente serão um esforço necessário para que o Racing seja campeão, disse o Bruno Zuculini, que é um dos líderes, né, ali da equipe do Racing, não sei exatamente se ele é o capitão, mas é um dos titulares ali do Racing, então já deixa claro a mobilização que eles vão trazer para essa partida. Pesa, no meu entendimento, a favor do Flamengo a experiência. Vira e mexe, o Flamengo está em semifinais. Tudo bem que nos últimos 2 anos deu mole, mas estava numa final em 2022, chegou à final em 21, ganhou em 19, e o Racing ele já não ganha há um bom tempo. Se eu não me engano, a última vez que o Racing foi campeão da Libertadores foi 67, eu acho, cara. Eu posso estar tremendamente enganado, mas o Racing é 67, é isso mesmo. Foi campeão em 1967, a equipe do Racing, e sempre bom lembrar que o Racing é o time que mais lança bolas na Libertadores. Entre todas as competições, é a equipe que mais explora as costas da zaga adversária. O Estudiantes era o segundo que mais fazia isso e causou danos ao Flamengo, né? Sobretudo lá na casa deles, né? No Estádio Uno, onde a gente estava lá fazendo a cobertura em La Plata. O Flamengo sofreu assim contra o Corinthians, o Flamengo sofreu um pouco ali contra o Cruzeiro, então o Felipe já vai saber. Só vou pensar. Não, já está pensando. Já está pensando, não tem a menor dúvida em relação a isso. Pessoal, temos algumas atualizações aí em relação a renovações de contrato do Felipe Luiz e do De Arrascaeta. A gente até comentou bem superficialmente no vídeo de ontem sobre isso, mas tem novas atualizações, como estava previsto para essa data FIFA. As negociações tiveram avanço. Em ambas as negociações, a diretoria recebeu na semana passada, já que estamos no domingo, vamos falar em semana passada, as contrapropostas dos representantes do meia, do De Arrascaeta, do treinador. O De Arrascaeta, que um tempo atrás falava-se até em renovação vitalícia, até ele querer se aposentar, mas isso é utopia, tá, gente? Não vai naturalmente acontecer. José Boto, responsável pelo Flamengo nas negociações, diretor de futebol do Flamengo, vai avaliar as ofertas feitas pelos empresários do De Arrascaeta e do Felipe Luiz e dar uma resposta em seguida. Se já aceita, naturalmente, as ofertas, ou faz uma contraproposta, ou seja, a bola agora está com o Flamengo, a caneta está na mão do Flamengo para a renovação do Arrascaeta e do Felipe Luiz. Nos dois casos, as conversas estão fluindo de maneira natural, não existe pressão. O próprio Felipe deixa isso claro em entrevista coletiva, que está focado em ganhar os campeonatos, aquela coisa toda, mas naturalmente já está conversando. Como acontece em todas as tratativas, há sempre essa troca de propostas entre as partes até chegar a um denominador. Isso é comum, isso é negociação, isso é não só do mundo do futebol, mas do mundo inteiro
em todas as nuances que a gente tem no mundo. A boa notícia é que as partes falam a mesma língua, segundo o Vene Casagrande, e demonstram a mesma vontade, a manutenção do compromisso. E o De Arrascaeta está jogando demais. O Felipe, eu sei que tem críticas e coisa e tal, mas acho que o Flamengo deve sim fazer a manutenção do treinador, e a gente vai continuar criticando naturalmente. É questão de tempo para a renovação acontecer. O próprio De Arrascaeta deu uma entrevista à ESPN recentemente, uma entrevista exclusiva, falando ali que tava quase tudo certo, né? Para ele acertar, para ele naturalmente continuar no Flamengo. Então é uma situação que é realmente questão de tempo. Tá até aqui, ó, pegando as aspas do De Arrascaeta: está quase tudo certo, eu e meus empresários já conversamos com o Flamengo e estamos chegando aí a um denominador comum, fala o uruguaio do Flamengo, que está jogando demais aí nesses últimos tempos, beleza? Aliás, eu até esqueci durante o vídeo, antes da gente entrar na situação do Gerson, eu queria parabenizar aí o Ramondino, tá? Campeão fisiculturista, o primeiro fisiculturista brasileiro a vencer um Mister Olímpia. Então, parabéns ao Ramondino do Acre. Um abraço e um beijo para todos os acreanos, rubro-negros ou não rubro-negros. Merecedor da conquista, Ramondino. Meu amigo, mas eu não gosto de esporte. Meu amigo, é Brasil. Eu tô lá torcendo. Não quero saber, tá? Eu só sou meio assim, como seleção, porque a CBF me deixa puto, mas acaba aqui na Copa do Mundo eu acabo torcendo pro Brasil, né? Mas a minha seleção, naturalmente, é o Flamengo. Pessoal, o negócio é o seguinte: Gerson, tá? Se envolveu numa polêmica ao longo da semana, teve uma publicação em relação à contratação dele pelo Palmeiras. Um torcedor do Palmeiras perguntou o que está faltando para Leila ir buscar ele no aeroporto, e ele acabou curtindo esse comentário, né? Digamos assim, consultando pessoas do Flamengo sobre isso, eles não negaram o flerte do Gerson com o próprio Flamengo, tá? Muito menos com o Palmeiras. Eles não podem responder pelo Palmeiras. Mas uma coisa que foi reverberada na imprensa, e até uma pessoa falou também, que é curioso, de certa forma, Pedrão, veja, de certa forma, olha, o Gerson, ele nunca cumpriu 100% um compromisso com nenhum clube durante a carreira dele. Não foi assim com o Fluminense, não foi assim na Roma, depois ele é emprestado para a Fiorentina, depois volta para Roma, vem para o Flamengo, naturalmente ele sai do Flamengo, ele não cumpre a totalidade do contrato dele com o Flamengo, sai do Flamengo, vai para o Olympique. No Olympique ele de novo não cumpre a totalidade do contrato, porque quer sair, coisa e tal. O Flamengo vai lá, recontrata o jogador, e aí no meio do contrato dele ele quer um aumento porque os outros ganham mais, mas mal saber que os outros ganham mais porque estavam livres no mercado, então naturalmente o valor do passe, o Flamengo não teve que despender dinheiro para o valor do passe do atleta, então o passe é do atleta, então naturalmente isso é diluído no salário do jogador. O Flamengo teve que comprar o passe do Gerson, não estou satisfeito, renovou, aí depois mesmo assim saiu para o Zenit. E a pessoa falou, olha, não seria surpresa que mais uma vez ele não cumprisse a totalidade do seu contrato com o Zenit. E faz muito sentido, mas o Zenit é osso duro de roer, cara. É osso para tirar jogador do Zenit, e o Flamengo não tem o menor interesse nessa situação, por mais que ele tenha flertado aí recentemente com o Palmeiras e coisa e tal. Na gestão do PAP, eu diria para você que é 99% de chance desse retorno não acontecer, tá? E acho que não deve acontecer mesmo não, a forma que foi, que saiu. Eu também adoro ele, joga pra caramba, mas discordo. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.